capacitação que vem do alto sobre nós. Nós te imploramos, nos dá, Senhor, a visão adequada do teu agir, nos dá, Senhor, a coragem para fazer o que precisa ser feito. E, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem confiado a nós tão grande obra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nossas crianças já atingiram 50% do alvo. E nós, como igreja, também, Senhor, que estejamos imbuídos desse mesmo espírito, dessa mesmo vigor, em busca de alcançar aqueles que ainda não te conhecem fora do Brasil. Que o teu nome, Senhor, seja conhecido por todo mundo. Te oramos, Senhor, também pelos missionários que estão no campo nesse momento. Sustenta cada um, Senhor, com tua graça, com tua misericórdia. Sê, Senhor, com aqueles que estão em países onde é proibido falar da tua palavra. Esconde, Senhor, os teus filhos atrás da cruz de Cristo, onde o inimigo não os alcance. E que eles, Senhor, estejam guardados pelo próprio Deus. Guarda suas famílias, livra de todo mal, Senhor. E nós, como igreja, dá-nos cada dia mais desejo de contribuir, de orar, de investir na vida desses nossos amados que estão lá pagando o preço para que o teu nome seja conhecido. Nós te bendizemos, Pai, por esse tempo tão precioso e que nós possamos declarar aos quatro cantos o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Ele providenciou salvação, graça e misericórdia em Cristo Jesus. E por isso nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. É com muita alegria que nós recebemos essa família preciosa aqui. E a irmã Yuri, que será a ministra da palavra. Eu acho que o mais indicado para apresentar Yuri seria Yuri, né? Então eu vou orar pela vida de Yuri, que vai ministrar a palavra, e vou chamar Yuri para apresentar a irmã Yuri. E aí fica o negócio em alto nível, né? Ele vai falar assim, de todos os requisitos da nossa oradora. Mas, irmãos, eu quero dizer, Yuri, que nós nos sentimos gratos a Deus por ter você aqui, sua família aqui conosco, a irmã Nádia também. É sempre bom ter essa família aqui em nosso meio, né? Nós nos sentimos tremendamente gratos ao Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de Yuri, que será a nossa preletora no dia de hoje. E vamos juntos orar, abençoando a vida desta mulher de Deus nesse instante. Sentadinho aí como você está. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos pela vida da tua filha, que está incumbida de nos trazer a tua palavra nesta manhã e à noite. Te imploramos, Senhor, que tu estejas mesmo falando através da tua serva aquilo que o Senhor projetou lá na eternidade para nós nesse tempo. Ó Deus, que ela esteja bem, tranquila, mas acima de tudo, Senhor, que o teu Santo Espírito possa falar através da tua serva aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Nós queremos abençoá-la, queremos, Senhor, declarar a nossa alegria de tê-lo em nosso meio, queremos, Senhor, declarar que somos gratos ao Senhor e vemos a presença dela e da sua família aqui como um presente de Deus para nós nesses dias. Te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos no precioso nome de Jesus. Amém. Fala aí. Não sei se é vantagem de eu apresentar ela não, porque irmão sabe os pontos. A gente está devendo alguma coisa de antigamente, a gente quer xingar. Mas Yuri, ela é minha irmã do meio, né? É 1 ano e 8 meses mais nova do que eu. Eu tenho eu tenho um problema com ela que eu deixei de mamar por causa dela. Já que eu ainda estava naquele período quando ela chegou. Mas ela, assim, tem sido uma bênção na nossa família, na igreja que hoje ela congrega, que é a Igreja Batista Sião, lá em Camaçari. Ela é uma das fundadoras, junto com o esposo dela, Rodrigo, Rodriguinho. E assim, o que se pode dizer dela é que ela é serva, né? Os maiores títulos que ela pode ostentar é de ser filha, de ser mãe, de ser esposa, né? E sobretudo de ser serva. Ela tem se dedicado à obra desde a adolescência, né? É uma daquelas que minha mãe dizia: buscar primeiro o reino de Deus. E ela de fato nunca
prioridade e foi muito abençoada por isso. Né? Realmente Deus tem suprido todas as outras coisas na vida dela, inclusive a capacidade de transmitir a palavra dele. Então, nesse momento agora ela vai. Antes eu quero apresentar também Nina. Levanta aí, Nina. E Nina. Sim, mal-humorado e não quer. Você chama de Nina? E falta a Luísa, que é a mais velha, que já está adolescente e resolveu ficar em cama sozinha. Então, nesse momento agora, ele vai ter a palavra. Graça e paz, irmãos. Amém. Dizer da minha alegria de estar aqui nessa manhã e ouvir hoje falar essas coisas, me deixa elogiada. Porque se tem pessoas aqui que me conhecem como eu sou, são as pessoas que viveram comigo a vida inteira. E eu nunca existi num mundo que não tinha meu irmão. Então, ele, de fato, é a pessoa que realmente me conhece. E ser reconhecida como serva de Deus, acho que é um privilégio para qualquer pessoa que entende o que é a graça de Cristo na nossa vida. Dizer que Luísa não está aqui porque ela é irmã nativa de casa. Eu tenho 5 fins de semana, eles completam o 5º fim de semana viajando. Convidei-a para estar comigo várias vezes. No primeiro ela não foi porque ela ia para a Cristolândia. Aí no outro ela não foi porque ela tinha um evangelismo no semáforo. E hoje ela não veio porque ela tinha uma agenda também com a igreja. Então, saber que buscar o reino de Deus se traduz também na vida dos nossos filhos é uma alegria. A outra coisa que eu preciso dizer é que eu sou muito grata a Deus por esta igreja. E hoje está aqui desde 2010. Né? Nós estamos aí completando 8 anos de relacionamento sério com a Margosa. Estamos num relacionamento sério com a Margosa há 8 anos. E quando ele veio para cá, inevitavelmente ele comprometeu toda a família com esse lugar, porque nós somos muito unidos, próximos, vivemos muito juntos. E havia uma preocupação muito grande com a chegada deles aqui por conta dessa necessidade que nós temos de servir ao reino através do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós não somos crentes em igreja, né? Nós somos crentes em Cristo Jesus. E nós entendemos que a igreja não é o reino, mas nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, é instrumento pelo qual o reino de Deus se manifesta onde Jesus está. E eles sempre estiveram envolvidos com a obra, com a causa, mas havia uma angústia no coração da minha mãe, porque eles não estavam em uma igreja. E o nascimento da igreja da Água Viva foi resposta de oração, né, para nós. E nós glorificamos a Deus todos os dias, porque eles estão aqui, estão seguros, estão protegidos, estão envolvidos, estão contribuindo, estão colaborando e estão vivendo o modo de vida que nós fomos ensinados a viver. Né? A gente vive Cristo e as outras coisas a gente operacionaliza na nossa vida porque nós temos essa vivência nele. E quero agradecer a Deus pela vida do pastor Cleverson, por sua família, os irmãos que se reúnem, que se congregam nesse lugar, por tê-los aqui com vocês. É bom tê-los e é bom que nós tenhamos vocês também na vida deles. E nesses dias nós estamos empreendendo uma jornada falando às uniões femininas missionárias batistas em pelo menos 5 campos baianos para comemorar o nosso mês, que é o mês de março, o mês da mulher, mês que a igreja enfatiza o mês da mulher. Eu quero registrar que por onde eu passo, eu digo isso, registrar minha gratidão à União Feminina Batista do Brasil, da Bahia e as mulheres cristãs em missão de cada igreja por onde eu vou, porque a história da vida da minha família foi transformada por causa de uma mulher. Minha avó casou muito cedo com meu avô, ela tinha um pouco mais de 14 anos, quando contraiu o casamento com meu avô, nos idos de 1930. Né? Minha avó órfã de mãe,
criada em casas para crianças abandonadas, que ela chamava de casas convencionais, eram conventos que cuidavam dela, porque a sua família não pôde assumir, porque ela nasce de uma relação não autorizada pelo Estado. Meu avô, meu bisavô, né? Ele, português, ela filha de mulher escravizada. E aí ninguém deu conta dela a vida inteira, uma mulher que precisou se refazer várias vezes sozinha na vida. Contrai núpcias com alguém que vem de um interior chamado Creguenhen. Vocês conhecem? Você repara, a família de minha avó, por ascendência paterna, era dona daquela região toda do Tororó ali, da Fonte Nova. Então era uma família abastada, mas ela era descendente de uma mulher escravizada e criada de qualquer jeito. Meu avô sai então com 12 anos de idade de uma cidade no interior da Bahia, próximo a Tucano, que não é cidade, né? É um distrito, é um município, não sei, chamado Creguenhen. Nem eu acreditava que esse lugar existia. Mas quando eu estava retornando uma vez de Mossoró, nós entramos em jogo e havia uma placa de sinalização dizendo que se eu seguisse por aquele caminho, ia dar em Creguenhen. E aí eu tirei essa foto e coloquei nas redes sociais, mandei para todo mundo que não acreditava, né? Assim como não acredita que Nárnia existe, não acreditava que Creguenhen existia. E meu avô sai de 12 anos, né, dessa cidade, com 12 anos de idade. Ele vai trabalhar no comércio de Salvador. A família dele é Amâncio Santana, mas ele é batizado como Joaquim Celestino do Nascimento. Celestino porque veio do céu, Nascimento porque é desde o nascimento que ele veio do céu. E não havia, né, precedência para esse nome na nossa família, mas é a primeira vez que alguém da nossa família se torna cidadão recebendo um documento. A partir daí, ele traz todos os irmãos do interior e os batiza ou os registra com o mesmo nome. Então, deixamos de ser Amâncio Santana e passamos a ser Celestino do Nascimento por causa de meu avô. Eles contraem núpcias, o primeiro filho morre, porque ela é uma jovenzinha de 14 anos. Hoje a gente classificaria eles como gravidez na adolescência. E todos os complicadores que isso vem, eles moram então naquela região central de Salvador. E uma senhora, ao ver o sofrimento deles e as dificuldades que o casal enfrentava, ela passa a cuidar deles como se fossem seus filhos. E ela era da primeira igreja batista do Brasil, na Baixa dos Sapateiros. E foi aí que a nossa história começou a ser alterada, por causa de uma mulher que servia a Deus à época na sociedade feminina. Não era na União Feminina Batista do Brasil, era a sociedade feminina. Essa senhora, então, cuida de minha avó, leva ela aos pés do Salvador, e 4 gerações da nossa família são impactadas pela vida dessa mulher. Então, nós não podemos deixar de registrar, e eu falo isso emocionadamente, a gratidão que nós temos pelo trabalho das mulheres batistas no campo baiano, que transformam e cuidam de outras mulheres, e essa é a função precípua da nossa organização. Não é nos reunirmos, não é fazermos chás, não é fazermos encontros de artesanato, isso tudo a gente ganha como um brinde de Deus. Tudo isso chega no pacote da União Feminina como bônus de Deus para deliciar os nossos olhos, a nossa vista, o nosso coração, para nos fazer sentir amadas, queridas, cuidadas, acolhidas. Mas a função primeira da nossa organização é cuidar de outras mulheres. E aí eu gostaria de dizer nessa manhã alguns dados que têm muito me entristecido. A Casa Sofia é uma casa de acolhimento de mulheres em São Paulo. E ela cuida de mulheres que são vítimas de violência. Isso deveria ser um papel nosso. Né? Se nós somos as mulheres que Deus levantou para cuidarmos de outras mulheres, era o nosso papel termos as nossas casas de acolhimento, de proteção, de cuidado para mulheres que vivem em situação de violência. Mas se as mulheres vivem em situação de violência, isso não é desconhecido de nenhum de nós. O que me estarrece é que quando eu entro na página da Casa Sofia em São Paulo, há um dado que nos desestabiliza,
porque ele diz que 40% das mulheres atendidas pela Casa Sofia se declaram evangélicas. São as nossas irmãs. São as mulheres que estão dentro das nossas igrejas, cultuando a Deus do nosso lado, que por não conseguirem expressar isso, ou por não se sentirem confortáveis em declarar essas situações dentro das suas comunidades de fé, procuram a Casa Sofia. E quando do atendimento por causa das questões de violência, que são todas, não é só o apanhar, o bater, o matar e o feminicídio. Elas declaram isso e, juntamente com a declaração da violência, elas dizem que elas são evangélicas. Aí a gente vem para Salvador, que está mais próximo, né? Tem uma casa de acolhimento também chamada Loreta Valadares, que acolhe mulheres que são vítimas de violência. E essa casa registra que 33% das mulheres que são atendidas naquele lugar se declaram também evangélicas, nossas irmãs. A Deane Camaçari, há 1 ano e meio atrás, declarou um dado que eu ainda fiquei mais assustada. Diz que 48% das mulheres que são atendidas na delegacia de atendimento especializado à mulher de Camaçari, 48% são evangélicas, quase que 50% dos casos. E o autor de um dos nossos hinos de missões, que eu mais gosto, ele diz assim: como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é nosso povo, da terra que é nossa terra, Senhor. Como cantar, falar, pregar ou dizer do amor de Deus, quando 48% das mulheres que chegam a uma delegacia de atendimento especializado à mulher se declaram ser minhas irmãs em Cristo. 40% na Casa Sofia, 33% na Casa Loreta Valadares. Isso não quer dizer que 48% dos homens evangélicos estão batendo nas mulheres, não é isso. O fato dela ser evangélica não quer dizer que o marido dela é evangélico. O que eu quero dizer é que não há possibilidade de se falar, de se cantar ou de se pregar o amor de Deus, enquanto, na minha cidade, 48% das minhas irmãs declaram que não conhecem esse amor, ou não experimentam esse amor. É incompatível com a ideia do amor de Deus, 48% das mulheres da minha cidade serem vítimas de violência doméstica. É incompatível com a graça libertadora de Deus, 48% das mulheres da minha cidade serem vítimas de violência doméstica. É incompatível com a ideia de liberdade que o Evangelho traz, de restauração da dignidade da pessoa humana, e ainda assim, 48% das mulheres da minha cidade declararam que são vítimas de violência. Se a Margosa não tem esses dados, é porque se na região metropolitana é complicado, numa região rural ou mais interiorizada, como a Margosa, esses dados não vão aparecer. Vão aparecer as marcas no corpo das nossas irmãs, nossas amigas de trabalho, que vão trabalhar de óculos escuros, ou que vão trabalhar com camisas de manga. Ou vão aparecer essas marcas nos olhares tristes e perdidos das mulheres que a gente encontra todos os dias. Esse dado vai aparecer em um choro incontrolável de uma pessoa que você julga ser tão equilibrada. E as formas de violência, elas se disseminam de tal forma que a gente às vezes nem se sente violado ou violentado. Mas é preciso dizer que há 4 semanas atrás, lá em Cruz das Almas, aqui pertinho, lá não, ali, em Cruz das Almas, um marido passou o dia molando uma faca. E que quando essa esposa chegou em casa, ele não só esfaqueou, como ele ainda suspendia a faca para demonstrar o ódio do seu ciúme. Era uma irmã caída e tombada. É preciso dizer que aqui, pertinho, em Feira de Santana, uma menina saiu de tarde de casa para encontrar o namorado no shopping center. E quando a família deu conta de que ela não tinha retornado para casa, cerca de 15 dias depois, o corpo dela foi encontrado dentro de um saco plástico. É preciso dizer
que aqui, perto de nós, em algum lugar, nesse momento, uma mulher está sendo violentada. São 32 estupros diários no Brasil. 11 mortes por questões apenas de ser mulher. E a graça de Deus não combina, não se conecta. Ela não é possível falarmos, vivermos, pregarmos a vida que Deus tem prometido para nós, se nós, como mulheres cristãs em missão, não fizermos da nossa pauta principal o cuidado com outras mulheres. Onde tiver uma menina, onde tiver uma criança, onde tiver uma menina, onde tiver uma moça, onde estiver uma jovem senhora, uma senhora plena, ela é responsabilidade nossa. Nós somos levantadas por Deus para cuidar dessas mulheres. E aí, nessa manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos, já que nós estamos vivendo o reino, estamos na escola bíblica dominical, a proposta é essa, de estar na escola bíblica dominical estudando a Bíblia, é de não fazer dessa palavra mais um instrumento de violência contra as mulheres. A tradição bíblica, às vezes, parece conflitante com a ideia do amor de Deus. Mas é uma palavra que está escrita, registrada, nós respeitamos a autoridade dessa palavra, porque nós cremos que toda ela é divinamente inspirada. Mas nós não podemos pegar esse texto sagrado e, pela sacralidade que ele encerra, usá-lo como mais um instrumento de violação ou mais um instrumento de opressão contra outras mulheres. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, primeiro no texto áureo, que seria João 13, 1a, e depois ler o relato de pelo menos duas mulheres que nos inspiram a pensar como o Evangelho é libertador e como a chegada do Reino de Deus não é um lugar, o Reino de Deus não é um estado, o Reino de Deus não pode ser visto, mas o Reino de Deus é perfeitamente perceptível para os filhos de Deus. 3 ou 3? 13. João 13, no itinerário. Diz assim, eu vou ler o versículo todo, diz assim a palavra de Deus, orar. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que ela é a verdade, ela é a Tua palavra. E igualmente cremos, ó Deus, que pela mediação do Teu Espírito, qualquer homem ou mulher nesta manhã pode ouvir a Tua voz. Por isso nós te pedimos, cala conosco, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Eu gosto tanto desse texto, principalmente do final, quando ele diz que Jesus, estando no mundo, tendo nos amado, nos amou até o fim. O contexto do texto nos leva a crer, principalmente porque ele diz que era a festa da Páscoa e era o momento em que Jesus deixaria este mundo para ir para voltar para o Pai. E aí ele complementa, o autor do texto complementa o texto dizendo, e tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Numa leitura mais superficial, temos a ideia de que, tendo Jesus nos amado, nos amou até a cruz. Tendo Jesus nos amado, nos amou até o dia de morrer. Ou, tendo Jesus nos amado, nos amou até o fim da sua vida. Quando, na verdade, o que o texto está nos dizendo é que, tendo Jesus nos amado, ele foi até as últimas consequências que o amor pode levar, que é entregar a vida por outra pessoa. Tendo Jesus nos amado, ele nos amou até as últimas consequências que o amor pode levar. Qualquer mãe que está aqui daria a vida pelo seu filho. E se tivesse mais outra vida, daria a vida quantas vezes fossem necessárias.
porque o amor que nós sentimos por essas criaturas nos leva até as últimas consequências que o amor pode levar. Eu acredito que os pais fariam também. Dariam suas vidas, tantas quantas fossem as vidas necessárias. Porque o amor é assim. O amor mobiliza o que há de melhor em nós. O amor encarnado no Filho de Deus o levou até as últimas consequências que o amor pode levar. E baseada no fato de que Jesus nos ama, e nos ama mesmo porque Ele provou isso. Eu gostaria de propor nessa manhã que nós revisitássemos o texto bíblico, para que a Igreja de Jesus Cristo não utilizasse mais o texto sagrado para oprimir outras mulheres, mas para dizer a elas o quanto o Cristo nos ama e o quanto a sua vinda, a sua permanência, a sua morte e a sua ressurreição foi libertador para nós que somos filhos de Deus. O primeiro texto que nós encontramos na palavra de Deus que faz referência a gênero, ou a existência de uma diferença entre homens e mulheres, está em Gênesis 3, de 1 a 24. Eu gosto desse texto porque ele é o texto que marca a nossa formação, a nossa existência na Terra pelo longo dos séculos, talvez dos milênios. Pelos milhares de anos em que nós somos constituídas, toda a base da nossa construção social se dá nesse texto de Gênesis 3, de 1 a 24, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela duração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre vós os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que andaste, que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua casa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que toques a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse texto, ele é um texto bíblico, não sei se é o texto mais antigo, mas ele é o que remonta à nossa origem, à origem da nossa existência. E nessa narrativa fica claro que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para vivermos eternamente para sempre com Ele. Mas por uma questão de desvio da nossa conduta, do nosso caráter, do nosso comportamento, Deus não tem nada a ver com isso, não é culpa dele. Nós, humanos, e nesse momento nós estamos falando de humanidade, nós humanos decidimos por nós mesmos que queríamos ser iguais a Deus. O pecado original de Lúcifer, que era um anjo de luz, agora passou a habitar no nosso coração e nós queríamos ser iguais a Deus. E havia uma forma de se transformar, de deixar de ser, de estar numa condição inferior, e eu não sei por que o humano se sente nessa condição inferior, porque o texto anterior vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos matéria da sua matéria, somos a existência da sua existência. Nós somos pares de Deus no que diz respeito à nossa constituição, da qual Ele mesmo nos fez. Fomos feitos abaixo porque Deus só tem um. Ele é o eu sou. Nós declaramos, eu estou nesse lugar. Eu existo porque eu existo e eu me torno o que eu quiser me tornar a hora que eu quiser me tornar. Mas nos fez na condição de um relacionamento de igual para igual, porque havíamos sido feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. E o diabo, a serpente, planta no coração daqueles humanos a mesma tentação que houve no seu coração e ele não resistiu. E o texto diz que certo dia Eva estava fazendo o que mulher mais gosta de fazer, né? Vamos ser bem sexistas agora. Conversando. Mulher gosta de falar, gosta de conversar. Homem gosta de retirar-se. E me parece que Adão passava muito tempo fazendo elucubrações mentais, porque ele tinha todo um novo mundo para descobrir. Tinha muitas coisas a nomear. E ele estava sempre ocupado com o seu trabalho. Eva não lavava e não passava porque não tinha roupa nesse tempo, graças a Deus. Mas ela ficava com esse bendito desse gadanho, cuidando daquele jardim, das árvores, podando, fazendo acontecendo. E encontrou a oportunidade de conversar com alguém que não devia, que era a serpente. Me parece que ela perde muito tempo conversando com essa serpente e esquece que nesse momento já há uma divisão natural dos trabalhos. Não é? O homem nomeia, pensa, elabora, e a mulher provê a refeição do dia. Passado o tempo de fazer a refeição, ela não tinha uma McDonald's, ela não tinha um Burger King, ela não tinha... E aí, a serpente pega e pronto, a comida está pronta. Ela leva para casa, ela come e ela dá ao marido para comer. Naquele momento, se desconstrói aquilo que Deus criou para ser, e constrói para que deveria durar para sempre e eternamente. Mas nós caímos todos juntos com Adão e Eva no pecado da ambição e da presunção de querermos ser iguais ao nosso Deus. E acontece que com o advento do Criador, para tabular uma conversa agora com ele, eu digo, o que foi que aconteceu aqui? Que besteira foi que vocês fizeram? Meu Deus, vocês estavam num jardim, vocês estavam num paraíso. Isso para nos provar que não é a circunstância que deixa a nossa vida boa. O que torna a nossa vida um paraíso não é o que está ao nosso redor, mas é a presença do Cristo na nossa vida. E aí perceba que Adão prontamente diz, foi a mulher que tu me deste. Ele não está jogando responsabilidade para a mulher, ele está jogando responsabilidade para Deus. Eu estava bem, estava tudo bem com a minha vida. Agora o Senhor pega e me dá esta criatura, que por sua vez me dá o fruto da árvore e eu como, e agora olha a situação em que eu me encontro. E Deus olha para a mulher e diz, o que foi isso que tu fizeste? Ela também transfere a responsabilidade.
Ela disse foi a serpente. Ela me deu fruto e eu comi. E Deus nem pergunta à serpente o que foi que a serpente fez, porque ele já conhecia a serpente, ele já sabia como a serpente é. E aí ele passa a designar punições, porque todas as vezes que a gente transgride uma lei e uma norma, é inevitável que o castigo venha. É inevitável que a formação corretiva chegue até nós. E aí Deus diz assim: a serpente você vai ser a pior das criaturas, vai ser odiada de todos, vai rastejar sobre o seu ventre. Você que é mulher, multiplicarei as dores do seu parto, a dor do parto já existia, ele multiplicaria essas dores. A você, Adão, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que, com muito mais esforço, conseguir sustentar a sua família, e a terra que não tinha feito nada, ele também pune. Ele, a partir de agora, todo mundo aqui caiu, né? Você vai produzir cartas e abrolhos, depois o apóstolo Paulo vai dizer que até a natureza geme também aguarda pela redenção e a manifestação dos filhos de Deus. E aí o que acontece nesse texto é que o texto para aí, a gente para de refletir sobre ele. E sobre Eva recai todo o crime, todo o castigo, toda a punição. E tradicionalmente nós fizemos dos escritos desse texto palavras que simplesmente colocam a mulher numa condição de inferioridade, colocam a mulher numa condição de condenação. E se a humanidade decaiu, a culpa é da mulher. E essa condição que ela nos coloca cria então uma tradição milenar em que as mulheres são tratadas diferenciadamente dos homens pelo simples fato de ser mulher. E o texto bíblico, por retratar uma sociedade heteropatriarcal, está recheada de situações em que as mulheres estão sempre abaixo da condição humana, que as mulheres estão sempre abaixo do potencial que pode ser um homem dentro dessa sociedade, pelo simples fato de ter nascido mulher. O que as pessoas não leiam, fazem questão de não ler depois desse texto, é que a redenção para essa situação viria de outra mulher. Nós começamos a colocar o homem como exponencial. A tradição diz que esse homem seria o redentor, e ele o é. O filho do homem era que traria a redenção, e ele realmente traz. O que a gente não coloca em protagonismo no texto, em evidência no texto, é que este homem chegaria através de uma mulher. E toda a tradição cristã, então, a partir dessa narrativa, nos coloca em situações de naturalização de toda a violência contra a mulher. É natural que isso aconteça. E é assim mesmo que tem que acontecer. Mas nós, que somos dessa era mais atualizada, nós criamos bastante eufemismo, suavizamos muitas situações de textos bíblicos que aparecem aqui, para traduzir o amor de Deus por essa figura feminina, fazendo com que ela não seja exposta nesse texto através do olhar da violência com que nós somos tratadas durante o texto bíblico. Então é comum que a gente diga, né, e reproduza no nosso discurso, que Débora foi uma juíza de Israel. E isso é bom. É uma mulher ocupando um lugar de destaque na sua sociedade. Nesse período de Débora, nós vivíamos a anfictionia, né? Nós não tínhamos um reino, nós não éramos um Estado, nós não éramos uma nação, e aí Deus levantava juízes que julgavam o povo onde estavam. Os juízes todos, eles têm uma proeminência, todos eles têm uma narrativa de destaque. A narrativa de Débora, juíza, já começa dizendo de quem ela era mulher, porque uma mulher só tinha valor se tivesse atrelada a um homem. E o texto diz que Débora julgava embaixo de uma árvore. Ela era de fato, mas não era de direito. E a gente se acostuma a dizer que Débora é um exemplo de mulher, de uma celebridade feminina no texto do Velho Testamento. A outra coisa que acontece é no caso de Vasti e de Esther. Essa história me chama tanta atenção, porque disse que o rei dá um banquete para mostrar tudo que ele tem. Passados os dias do banquete, ele esqueceu de mostrar que ele tinha uma esposa. O processo de objetificação da mulher.
e ele mostra os reinos, a fazenda, o gado, isso, aquilo outro, e em dado momento da história ele diz assim, vai lá buscar Vasti e traga ela de coroa. Na verdade, o que ele queria é que ela viesse completamente vestida, despida, usando apenas uma coroa para mostrar às pessoas que estavam com ele que mulher ele tinha. E Vasti se insubordina e ela desaparece da história, porque é assim que fazem com as mulheres que ousam revelar-se contra esse discurso. E aí aparece quem agora? A figura de Esther, que lá nas Mensageiras do Rei a gente costuma dizer que Esther participou de um concurso de beleza. Mas Esther foi vítima de exploração sexual por parte da sua família. Ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela tinha um tio que ambicionava uma posição naquela cidade. Mardoqueu sempre quis servir as pessoas da cidade para ter um lugar de destaque naquela cidade. Quando os conselheiros do rei dizem assim, vamos tomar providência, vamos fazer Vasti desaparecer da história, porque se a mulher do rei trata o rei assim, a mulher de qualquer peão dentro de casa vai querer tratar o peão da mesma forma. Então vamos dar uma lição nela, ela some. Mas o rei se entristece. Então vamos providenciar uma outra mulher para o rei. E como é que vai se dar isso? A mulher vai passar por um processo de preparação. Findo esse processo, ela vai ter uma noite com o rei. E aí não era uma noite de conversa, uma noite de jantar, uma noite para sair para se conhecer. Havia realmente a conjunção carnal. E o que determinaria se aquela mulher serviria para ser a mulher do rei era a sua performance sexual. E me parece que Esther sabia o que estava fazendo. Porque depois que várias mulheres dormem com o rei, ele diz, é com essa que eu vou ficar. Porque Deus é Deus. Porque Ele é o Senhor da história. E é Esther que é então eleita, a partir desse dito concurso de beleza, a nova rainha daquele império e salva o povo de Deus, porque Deus fala dessa forma. Mas a gente tem mulheres na Bíblia como Agar, que é serva de Sara, e que em determinado momento da história, quando ela e o filho começam a incomodar o lar e a casa, outra mulher diz ao marido, pega essa mulher e despeça, manda ela embora, porque ela está criando um problema aqui dentro de casa. Eu agora tenho meu filho, eu agora fui redimida. E o marido, Abraão, o pai da fé, ele me pega uma vasilha de água, um pedaço de pão, dá a essa mulher e diz, cruze o deserto. Uma mulher escrava a vida inteira dentro de uma casa, ela não sabia o que era norte e o que era sul. Ela não tinha vontade própria, ela foi possuída pelo seu senhor, engravidou dele, teve filho desse homem, e agora, quando ela e o filho viram um problema dentro de casa, ele dá um vaso de água, um pedaço de pão, e manda a mulher cruzar o deserto. Aí nós estamos passeando pela Bíblia, por essas narrativas bíblicas todas, a gente tem um caso dentro de casa que acontece com Leia e com Raquel. Gente, aquilo ali é um fim. São duas mulheres vivendo em condição de desigualdade com a sociedade, mas em condição de igualdade entre si. Raquel era bonita, ela era formosa, porque desde sempre a questão estética da mulher ela é uma imposição para nós. Mas acontece que Lia, ela tinha um problema nos olhos. Me parece que ela era caolha, era cega, alguma coisa. Ela tinha que, de alguma forma, deformava o seu rosto. Aí chega na casa um viajante, alguém que já vem de tanto aprontar de outros lugares, se namora de Raquel, quer casar com Raquel, e aí ele trabalha por aquela mulher. Ao final de 7 anos trabalhados, quando ele finalmente vai se casar com Raquel, o sogro apronta, e quando ele levanta o véu da mulher que lhe foi entregue, era Leia. Ela não era amada, ela não era querida, ela não era desejada, mas ela foi imposta àquele homem. E ela sabia que ela precisava entrar naquela relação, porque aquilo ali poderia salvar o resto da vida dela. E ela fica com esse homem, se subordina a esse homem, a essa relação, né, de indignidade dentro da própria casa, a ponto de, para o marido dela, Jacó, dormir com ela, ela tinha que pedir, comprar na mão da irmã o direito de ter o marido dentro de casa. É quando acontece o caso das mandrágoras, né? Ela compra as mandrágoras do filho de Raquel, da serva de Raquel,
para ter entrega, na verdade, ela entrega as mandrágoras para Raquel, filho da serva dela, que traz do campo. Ela entrega as mandrágoras e Raquel libera, dá um vale night, né? A Jacó, naquele momento, libera ele para ir deitar-se e dormir com ela. E essa tradição vai passando para nós. Esse texto vai sendo lido, e sabe o que nós fazemos com ele? Nós naturalizamos. Nós olhamos esse texto bíblico e vamos deixando que tudo isso passe de forma natural e despercebida aos nossos olhos. E não bastasse isso, me chama a atenção a quantidade de mulheres que não têm nome. Como era o nome da escrava de Naamã? Escrava de Naamã. Já era uma menina escravizada. Ela leva a profecia para dentro da casa do seu senhor. Como é o nome dela? Como era o nome da viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta. Tira o profeta da fome, da condição dele seguir sua viagem, sua jornada e operar o poder da profecia. E como é o nome dela? A viúva de Sarepta. A mulher sunamita. Como é o nome da mulher sunamita? A mulher sunamita. Como é o nome da mãe de Sansão? Eu não sei. Eu fico pensando naquela mulher, tenho uma admiração profunda por ela. Porque ela era casada com um homem chamado Manoá. Na Bíblia, às vezes, para a gente entender alguns textos, a gente precisa saber o significado dos nomes. E Manoá quer dizer o morto. E o morto aqui quer dizer o impotente. Ele não funcionava mais. E ela vive com dignidade do lado daquele homem. Até que um dia alguém vem e diz assim, você vai conceber da luz. Ela diz, eu não acredito, isso é um milagre. Mas eu preciso dizer isso para ele, porque quando eu aparecer grávida, eu não quero que ele me apedreje. Então eu vou em casa buscar meu marido e você vai contar essa mesma história para ele. Ela não sabia que ela engravidaria dele mesmo. E é nesse contexto que nasce Sansão, talvez o maior juiz, né, de Israel. E como é o nome dessa criatura? Ninguém sabe. Até o nome de um homem potente aparece na Bíblia. Ele não aparece. E nós vamos naturalizando todas essas coisas. Até que nós nos encontramos no texto que nós acabamos de ler. E tendo nos amado, nos amou até as últimas consequências que o amor pode levar. E a tradição bíblica do Velho Testamento, de fato, ela é incongruente, ela é inconciliável com a ideia da graça de Deus. Mas eu gosto de ler o Velho Testamento. Nós não somos Velho Testamentários, nós somos Velho Testamentários mesmo. Mas ler o Velho Testamento aponta para mim um caminho de graça que me faz crer que o advento do Cristo é o evento mais importante da nossa vida. Nos faz reconsiderar a chegada do Cristo para a nossa vida, a sua obra de redenção. Diz que quem a quem muito se perdoa, muito se ama. Se o amor de Deus pelos homens é grande, o amor de Jesus Cristo pelas mulheres é muito maior. Porque a nossa condição era muito pior. Nós estávamos muito abaixo da linha de qualquer dignidade e posição. E aí nós chegamos no texto de João, que diz que, tendo ele nos amado, ele nos amou até as últimas consequências que o amor pode levar. E aí começa a obra de redenção, e eu prefiro a tradução, né, o registro do Evangelho de Lucas, quando da chegada e da anunciação do menino. Porque era o menino que estava no ventre da menina, que traria a redenção para todas nós. Se a nossa vida não é fácil hoje, pense a nossa vida sem Jesus Cristo, sem a graça de Deus e sem esse amor que foi derramado nos nossos corações. No texto de Lucas 1, a partir do verso 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum?
Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu gosto desse texto. Eu amo muito esse texto, porque esse texto é a reescrita do capítulo de Gênesis que nos condicionou a esse lugar abaixo e inferior que a mulher tem na história, nos textos, nos escritos e socialmente, o lugar que nós ocupamos como uma mulher que trouxe a perdição para a humanidade. Esse texto é a releitura daquele próprio evangelho que foi dito lá no Gênesis: o seu descendente lhe pisará a cabeça e o teu descendente ferirá o teu calcanhar. Esse texto aqui reinaugura o nosso lugar na história da graça, na história da redenção, quando de forma miraculosa, como de forma extraordinária, um anjo vai à Galileia dos Gentios, do fim do mundo, e procura uma menina que, por estar desposada, nos indica pelos estudos que ela tinha um pouco mais de 15 anos. A menina, depois que menstruava, estava apta para o casamento. Hoje nós falamos dos casamentos lá que acontecem na Índia e declaramos isso como violência, mas isso é secular, milenar. Porque Maria estava nessa condição, prometida a um homem que ela não convivia, prometida a um homem que ela não conhecia, e ela aguardava apenas a chegada da sua primeira menstruação para que agora fosse apta para o casamento. E nós estamos falando de uma menina palestina, pobre, negra, por assim dizer, muito jovenzinha, sentada numa casa, vivendo uma vida comum, quando extraordinariamente um anjo aparece para ela. Gente, Luísa foi ver Maroon 5 e passou 15 dias em estado de êxtase dentro de casa. Eu fico pensando o que é você ver um anjo na sua frente e você ser uma menina dentro desse anjo. E esse anjo começa a conversar com ela e parece que ele está vendendo seguro, né? Está vendendo a melhor coisa do mundo. Ele diz assim: Maria, oi, você é engraçada. Você não sabe o que lhe aconteceu. Deus vai te visitar. Você vai gerar o Filho de Deus. O Filho de Deus vai nascer de você. Seu filho vai ser importante. Ele vai ter trono. Ele vai ter isso. Ele vai ter aquilo. Ele vai ser o Redentor. Ele vai ser inesquecível. A humanidade nunca mais será a mesma. Depois que esse homem se nascer, ele vai sair do seu ventre. Você foi escolhido. Ela disse: é o quê? Ele disse: é isso, menina. O extraordinário vai acontecer na sua vida. Ela disse: eu sei que eu só tenho pouco mais de 15 anos, talvez 15. Eu sei que eu sou palestina. Eu sei que eu sou da Galileia dos Gentios. Eu sei que eu sou a escória do mundo. Mas eu sei como as crianças são feitas. Como é que vai se dar isso? Quanto de comprometimento moral da minha vida vai entrar nisso para eu engravidar desse tal desse filho de Deus? Pense, é uma menina. E é por isso que ela é escolhida. Porque virgem tinha um bocado. Ventre judeus para trazer o Filho de Deus ao mundo tinha muitos. Mas só Maria daria essa resposta. Ela fez: eu sei que você está vendendo o seu peixe. Eu sei que você está anunciando aí coisas grandes. Eu até acredito que você é um anjo. Mas você precisa me explicar quanto eu vou estar comprometida com isso. Quanto eu vou ter que descer dos meus padrões morais, dos meus valores, dos meus princípios, para engravidar de um homem, porque eu não tenho relacionamento sexual com homem nenhum. Aí ele para tudo e explica para a menina aquilo que ele deveria ter explicado no início. Ele diz assim: não. Só é considerado judeu aquele que nasce de um ventre judeu. O Filho de Deus não pode aparecer simplesmente no mundo. Ele precisa chegar à Terra e ele vai ser o Redentor da humanidade. É por isso que você não vai precisar abrir mão de nada do que você acredita, da sua fé, do seu compromisso moral com você e com o seu noivo, porque ela cita, né? Eu estou desposada, diga. Eu tenho um compromisso com ele, como é que eu vou aparecer grávida de outra pessoa? Aí ele diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá.
E o fruto do seu ventre, isso que for gerado, creia, é o Filho de Deus. E se você não está acreditando no que eu estou falando, para você ler o texto, o anjo é bem detalhista. E se você, porque eu acho que ela estava ainda com aquela cara de desconfiança. E se você não está acreditando, vá visitar Isabel, sua parenta, porque ela também foi visitada. Ela também foi visitada. Aquilo que pode parecer impossível aos homens, sempre vai ser possível para Deus. Vá lá para a casa de Isabel, aquela sua prima que há anos tenta engravidar e não consegue. Ela concebeu porque o Senhor da história interviu na vida dela. E Ele vai intervir na sua vida também. Nessa hora, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. E aqui começa a nossa história de redenção. A redenção não só nossa, como filhas de Deus amadas, mas como mulheres que são agora valorizadas por causa da presença de Cristo. Se foi a mulher que derrubou a humanidade, agora é uma mulher que carrega no seu ventre aquele que iria elevar toda a humanidade novamente para uma condição de reconciliação com Deus. E essa mulher, essa menina, ela é a primeira a ser restaurada por causa do amor de Jesus Cristo. Depois dela vem outras. Maria de Magdala, aquela de quem Jesus expulsou 7 demônios. A história diz que ela era uma prostituta. Ninguém pode provar isso. Ninguém pode dizer isso. A única coisa que a Bíblia diz sobre ela era que Jesus tirou dela 7 demônios. E dessa mulher que era endemoniada, Jesus a pega, coloca junto de si e a eleva à condição de sua discípula e andava com ele. Juntamente com ele, ele cita outras. Agora as mulheres têm nome. Ele cita Joana, ele cita Susana, e ele diz que essas mulheres financiavam o seu ministério. Ele chega dentro da casa de Lázaro e encontra 2 mulheres brigando porque nenhuma das 2 aceitavam a sua condição na sociedade, que são as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E a presença do Cristo nessa casa, nesse lar, tem um significado tão especial para nós, porque Marta está em casa e recebe em casa várias visitas, né, irmã? Recebe várias visitas. Aí todo mundo que chega na casa quer uma água, quer um cafezinho, quer usar o banheiro. E me parece que havia muitos seguidores, eram 12 discípulos, 70 discípulos. Esses homens todos usando o banheiro, vocês já sabem a tragédia que fica na casa. Haja água sanitária. E aí Marta está subindo, está descendo, está fazendo, está acontecendo, está limpando. E só ela está providenciando essas coisas, porque parece que já nasceu com a mulher as tarefas de casa. Quando as tarefas de casa de todo mundo que habita naquele recinto. E ela mesmo se dói. Quando ela se vê no cansaço, no estresse, na sobrecarga de tudo que ela está fazendo, ela olha para o lado e vê Maria naquela posição de piquenique, sentada e olhando para Jesus Cristo e ouvindo ele falar. Ela não aguenta, porque às vezes nós somos assim. O princípio da sororidade é uma mulher sobe e puxa a outra. Uma mulher levanta a outra. Uma mulher se ama a outra. Mas até a gente desenvolver esse conceito dá muito trabalho, porque historicamente nós não fomos construídos assim. Marta não aguenta e ela vai falar com Jesus. Ela interrompe tudo que está acontecendo. Se vier cá, o senhor está vendo ali aquela pouca vergonha e o senhor não vai fazer nada. Ela cobra, ela exige de Jesus Cristo um posicionamento. E aí Jesus Cristo tem a atitude mais libertadora para todas nós. Ele diz assim: Marta, você está fazendo as coisas que você gosta. Você entende a sua responsabilidade social. E você está dando conta dela muito bem. Agora, Maria escolheu uma outra parte. Ela escolheu, inclusive, ele diz, a boa parte. Então, tudo que a gente faz, de fato, é tipo, é sofrimento e é dor. Ele diz, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será fechada. E agora a tradição dos textos bíblicos, elas nos apontam para uma graça, para uma misericórdia,
para o amor de Jesus Cristo derramado sobre nossos corações, que nos faz todo dia rever quem nós somos e quantas mulheres nós precisamos contar dessa história. Porque foi dito aqui hoje de manhã que a letra mata. E a sacralidade do texto bíblico tem empurrado muitas mulheres para muito sofrimento desnecessário por nós mesmos. Todas as vezes que eu leio o livro de Provérbios, eu fico pensando na crueldade do versículo que a gente lê. A mulher sábia edifica a sua casa. E a outra parte do verso é falou, e a tola com as próprias mãos destrói. Isso não leva em consideração o marido violento. Isso não leva em consideração o marido alcoólatra. Isso não leva em consideração as condições financeiras e econômicas de um lado e uma casa de uma família. Isso não leva em condição as condições emocionais que os lados são formados. Isso não leva em condição o seu estado, a sua situação, o seu lugar. E cada vez que um lar é desfeito, o texto sagrado retorna sem um pingo de amor, sem um pingo de misericórdia. E talvez por isso as mulheres prefiram confessar que vivem em situações de violência na delegacia a confessar que vivem em situações de violência dentro das suas igrejas. Porque sem um pingo de misericórdia, outra mulher olha para você, toda violentada, violada e destruída, e diz, mas a mulher sábia edifica a sua casa e atua com as suas próprias mãos. Sem um pingo de contexto, sem um pingo de amor, sem um pingo de misericórdia. Nessa manhã, minhas irmãs, nós estamos querendo pensar que o reino de Deus chegou. Eu quero convidá-las no exercício de espiritualidade a ler a Bíblia com outros olhos. Talvez com óculos cor-de-rosa, né? Porque com óculos azul, a gente já leu a Bíblia inteira. E compreender que a história que está registrada é a história e é o texto sagrado. Mas toda a história do Velho Testamento, que é um texto sagrado, que é a palavra de Deus, ela é revisitada pela graça de Deus e pelo advento do Cristo de Deus, que redime a nossa história e agora nos coloca numa outra condição. Certa feita, quando João quis saber se Jesus Cristo era o Cristo mesmo, se havia de se esperar outro, se o reino de Deus já estava instalado ou ainda ia chegar, Jesus diz aos discípulos de João assim, voltem para João, e eu não vou dar essa resposta. Eu quero que você diga a ele o que é que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados e o evangelho do reino está sendo pregado aos povos. Nós estamos vivendo o reino de Deus quando cada mulher que nós conhecemos, cada mulher que faz parte da nossa convivência, da nossa comunidade, está dentro do nosso lar, da nossa casa, mas está na nossa rua, no nosso trabalho, está na nossa igreja, está aqui na vizinhança. Quando a elas, esse evangelho libertador do reino de Deus, que nos diz que tendo Cristo nos amado, nos amou até as últimas consequências que o amor pode levar, quando esse amor estiver sendo pregado para elas, aí a gente sabe, o reino de Deus se manifestou entre nós. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Eu pedi que desligasse a câmera, porque eu vou falar uma coisa que eu prefiro que as pessoas não vejam, mas não vejam pela internet. E o pessoal falou algumas coisas aqui, me deixou muito comigo, porque eu sou. Eu penso, né? Quando a gente pensa, a gente termina, às vezes, não assimilando algumas coisas como não são passadas. E ela falou aí, mexeu muito comigo, quando nós ainda, de fato, a lei do direito, não temos ainda uma comunicação, e eu tenho orado muito por isso, porque